Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, estamos aqui com muita alegria, nessa responsabilidade de juntos fazermos o estudo do Livro dos Espíritos, essa que foi a primeira obra de Allan Kardec. Nós falamos sempre da importância desse estudo, principalmente, né, da doutrina espírita em nossas vidas, como sendo divisoras de água. É a bússola que a gente precisa, as respostas que a gente muitas das vezes nos questionamos de como agir, como proceder, nós encontramos aqui. Encontramos nessas perguntas, nessas respostas que Kardec fez aos espíritos, encontramos no Livro dos Médiuns, encontramos respostas na Gênesis, no Céu e Inferno e principalmente no Evangelho, que precisa ser o nosso livro de cabeceira, onde seguem ali todas as instruções que Jesus veio nos trazer. Então, é com muita alegria que, mais uma vez, estamos aqui para darmos continuidade a esse estudo. Nós vamos fazer a nossa prece e, em seguida, nós vamos fazer aquela nossa reflexão da noite. Então, vamos fechar os nossos olhos, aqueles que queiram, e vamos agradecer a Deus essa oportunidade da vida, de estarmos aqui, encarnados, reencarnados, e podendo ter essa chance de estarmos tendo conhecimento dessa doutrina, essa doutrina consoladora, reveladora, que nos traz esse conforto, essa esperança de vida. Então, que Jesus nos abençoe, que todos os espíritos, os nossos anjos guardiões estejam nos intuindo e que nós possamos estar ligados, conectados com eles, para podermos receber toda essa orientação e seguirmos os seus caminhos, sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Célia, como sempre fazemos, para darmos continuidade ao nosso estudo de hoje, nós vamos fazer uma breve reflexão de uma mensagem que normalmente a gente recebe, como você disse, né? Vai aparecer na tela para vocês e nós vamos ler juntos, né? Que diz assim: o segredo da mudança está em não focar sua energia lutando contra o passado, mas sim em construir um novo presente. E essa mensagem nos traz nessa noite essa reflexão que muitas das vezes nós ficamos cristalizados, presos a situações do passado e nós não conseguimos avançar em nossas vidas. Então é fundamental, é preciso que, por mais que a gente tenha tido problemas no passado, é preciso que a gente faça esse desligamento, que a gente possa, a partir de agora, mudar essa expectativa. E isso cai exatamente naquela frase que Chico deixou para nós, que nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos, a partir de hoje, fazermos uma nova história e mudarmos o final. Então, nós não nos cristalizarmos. Quantas pessoas, Célia, vivem vinculadas a passados complicados e problemáticos e não conseguem vencer e trazem esse problema para a vida atual e dela faz esse grande transtorno em suas vidas atuais. E esse passado vivo que a gente fica alimentando desenvolve em cada um de nós um sentimento muito forte, que é a culpa. E isso aí vai nos destruir. Isso aí vai nos enfraquecer muito. E aí a gente lembra, Nivaldo, a gente sempre fala, quem é o nosso modelo e nosso guia? É Jesus, né? E quando ele esteve aqui conosco,
quando Madalena resolveu Mudar, segui-lo, né? Segui-lo, e aí? Ele olhou para o passado dela? de forma alguma. Ele ignorou. Quando Paulo, Exatamente. quando ele apareceu para Paulo para cobrar dele tudo o que ele tinha feito? De forma alguma. Ou ele contava com Paulo dali na pra época frente. era Saulo, né? Com Saulo dali para frente. Então, o passado a gente não consegue mais mudar. Fez, está Acabou. feito. Acabou. Eu me arrependo, eu vou pedir perdão, seja lá pelo que foi que eu fiz. Eu vou pedir a Deus que me dê força para reparar aquilo, mas passou, é passado. Eu tenho que me preocupar com o que eu vou construir daqui para frente. Aí a gente lembra, só para como nós estamos tão vinculados a esse passado que a gente... Vamos pegar os nossos irmãos presidiários. Sim. Pelos seus atos, foram condenados pela justiça dos homens, vão lá, cumprem, né, o que lhe cabe cumprir. E quando eles saem, esse passado é esquecido, Nivaldo? Não, Célia, infelizmente. Infelizmente, nós ainda não esquecemos. Eles vivem com esse passado. E aí a gente fala do modelo e guia que nós temos. E aí a gente fala em amor, em perdão. Nós procedemos assim com os nossos irmãos de caminhada, Célia. Nós não conseguimos ainda... Não é um esquecimento, não, como a gente diz, mas um perdão, né? Ainda temos muita dificuldade em perdoar. Eu costumo falar que esse esquecimento que tanto falamos, para mim o nome disso é Alzheimer, né? Isso é esquecimento. A gente pode muito bem, o que eu passei tá assim, eu vou lembrar, mas a ferida não vai doer mais, a ferida não vai sangrar mais. Mas então é essa culpa do passado que fizemos que a gente não precisa, não deve carregar para seguirmos a nossa caminhada. Caminho. Então vamos lá, dar continuidade aos nossos estudos. Né? Estamos na questão 502, né, Célia? E é o programa 113, Programa né? 113, né? Então, a 502, Kardec pergunta: o espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Vamos lembrar no Evangelho em que Jesus diz, né, quando ele esteve aqui conosco, ele diz que o nosso Pai trabalha até hoje. Então, esse espírito protetor, ele vem com a missão de nos conduzir por esse bom caminho. Isso é um trabalho. É um trabalho dele. E ele lucra alguma coisa de bom para si, realizando esse trabalho? Nós temos condições de responder isso. E a espiritualidade vai nos dizer: constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para a sua felicidade. Nós já vimos também em estudos bem mais lá para trás que a felicidade dos espíritos é trabalhar pelo nosso bem. Essa é a felicidade deles. Essa é a felicidade deles. E aqui eles nos afirmam isso. Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, para o progresso desse espírito protetor, seja para a sua felicidade.
Sente-se ditoso quando vê bem-sucedido os seus esforços. Sente-se feliz, né? O que representa para ele um triunfo. Como triunfo é para seu preceptor, para nós, os bons êxitos do seu educando. Então, aqui no meu livro, Célia, diz assim, ó, sente-se feliz quando vê seus desvelos coroados de êxito. Isso. Então, é exatamente isso. A felicidade deles é ver o nosso progresso. E aí, na 502, tem a letra A. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? E eles nos respondem, não. Pois que fez o que de si dependia. Célia, é muito parecido com a missão dos pais. Dos né? pais. Os Está lá pais, no Evangelho, na né? questão 491, nós temos essa questão que fala exatamente sobre a responsabilidade dos pais sobre o fracasso dos filhos, desde o momento em que ele tenha feito tudo o que pôde, né? Mas respeitando, e como eles respeitam aqui os nossos livre-arbítrio sempre. E Nivaldo, a misericórdia do nosso Pai, ela é tão grande, ela é tão infinita, que desde que os pais tenham feito tudo o que pôde dentro da sua evolução, dentro do que ele podia. Das suas forças, né? Das suas forças. Desde que ele tenha feito tudo, ele está isento. De responsabilidade. O que o filho vai fazer com o que recebeu, aí já não é mais problema dos pais. A gente se preocupa até hoje. Filho grandalhão, e a gente está lá. Pô, não faz isso não toma esse caminho, né? Mas a gente está lá. Mas ele já tem condições de tomar as suas decisões. E a mesma coisa é com o nosso espírito protetor. Ele está o tempo todo nos intuindo, nos alertando, fortalecendo os nossos pensamentos, fortalecendo as nossas atitudes. Mas se não dermos ouvidos, eles não serão culpados pelas nossas... Eles não podem, mais uma vez, eles não podem fazer. Pelo nosso insucesso, né? Por nós. Bom, e a questão 503, Kardec pergunta: o espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus conselhos, experimenta desgosto? Isto não será para ele uma causa de perturbação de sua felicidade? Kardec faz duas perguntas. Ou seja, se ele experimenta um desgosto, e se ele vai sofrer por isso. O nosso espírito protetor fala o tempo todo conosco. Não faz isso, caminha aqui, olha só, você precisa fazer, e a gente não dá ouvido de mercador para ele. E aí Kardec está perguntando, ele fica triste por causa disso? Perturba a felicidade dele? E eles nos respondem, né? Ele lamenta seus erros e o deplora. Mas esta aflição não se parece com as angústias da particularidade terrestre, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se fez hoje, amanhã se fará. Então, os espíritos, eles têm esse conhecimento, os espíritos, os nossos protetores, que são espíritos evoluídos. Eles sabem que nós vamos ter todo o tempo do mundo para corrigirmos os nossos erros, as nossas imperfeições. É claro que eles fazem todo o esforço para que a gente acerte de primeira. Mas eles não vão sofrer ao modo em que nós, como pais, sofreríamos em ver um filho tomar um mau caminho. Eles não sofrem dessa forma.
como a angústia da paternidade terrestre. Ele não se parece, o sofrimento dele não se parece com o que nós temos aqui. E no Evangelho, no Cristo Consolador, está lá que os bons espíritos, eu não sei se eu acho que é o item 6, não tenho certeza, 6 ou 7. Está lá que os bons espíritos, eles partilham, eles veem o nosso sofrimento. Eles veem o nosso sofrimento. E eles partilham da nossa alegria. Então, quando o nosso sofrimento, por que eles não interferem? Eles se alegram com a nossa alegria. E o nosso sofrimento, eles veem. Por que eles fazem isso? Porque aquele sofrimento que eu passo hoje é a lição que eu preciso para amanhã agir diferente. É um aprendizado que nós precisamos. Então eles vêm, eles não podem, eles não têm permissão. Nosso Pai não permite que eles interfiram. Se aquele sofrimento é consequência de alguma ação que eu fiz. Então eu tenho que passar por aquilo. E afeta a felicidade deles? Não. Eles lamentam. Lamentam. Mas eles já alcançaram um patamar tal... Um entendimento que eles sabem que é necessário que passemos por isso. 554. 504. Não sei por que eu estou assim. Era 501 e eu falei 551. 504. Poderíamos sempre saber o nome do espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? É essa mania que a gente tem. Como é que você se chama, hein? Nós queremos saber. Como é que você se chama? A gente quer saber. Quando o mais importante, ainda não chegou a resposta da espiritualidade, mas a pergunta de Kardec, podemos sempre saber o nome do espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? Porque ao invés da gente se preocupar, se alegrar que temos um anjo guardião, né? Que temos um mentor, que temos um anjo da guarda, a gente quer saber o nome dele. Olha, a nossa infantilidade. Ainda, né? Eu, por exemplo, você sabe o nome do seu? Não sei. Eu chamo o meu de grande, porque eu acho ele imenso. Nunca vi, não, mas eu acho que são tantas coisas que eu chamo ele de grande. Nesse particular, né, Célia? Normalmente algumas pessoas denominam o nome que mais lhe agrade, né? E a espiritualidade nos responde: como quereis saber nomes para vós inexistentes? Não existe. Como quereis saber nomes? Célia, muitas das vezes são espíritos muito antigos, com nomes que não vai fazer sentido. Imagina se meu anjo da guarda, se meu mentor está ao meu lado desde da minha criação. Adianta ele falar para mim que se chama, sei lá o quê. Já reparou no Antigo Testamento como são estranhos aqueles nomes? Imagina, ele vai falar para mim, eu vou esquecer amanhã. Continua a espiritualidade. Supondes que espíritos só há os que conheceis? Só esses que a gente conhece? Eles estão perguntando, vocês acham que só esses que vocês conhecem, que existem? Então, é aquilo que eu falei antes. O importante não é o nome dele. O importante é ele. Ele e a nossa relação com ele. Né? Aí a 504 tem a letra A. Como então podemos invocar se não o conhecemos? É a nossa preocupação, né? Como é que a gente vai invocar? É chamar. Como é que a gente vai chamar ele? Ô anjo,
ô fulano, ou você que eu não sei o nome, E ele dá, como é que a gente vai eles chamar? dão uma dica para nós aqui, né, Célia, na resposta. E aí a espiritualidade nos diz, dá-lhe o nome que quiserdes. O de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Sim. Então, eu, por exemplo, eu gosto de Francisco de Assis, eu vou chamar ele de Francisco de Assis. É, o nome que a gente E quiser. ele sabe que toda vez que eu me referir a Francisco É de ele. Assis, eu estou chamando por ele. Tá? Então, dá-lhe o nome que quiserdes. O de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Perfeito. Então, Célia, se quiser dar o nome de Pedro, João, Paulo, Miguel, o nome que você quiser, ou se, como a Célia disse, algum anjo, algum espírito que lhe inspire assim essa simpatia, não há problema nenhum. Não Eles há. vão te atender. Eles vão te atender. A gente, mais uma vez, o importante não é o nome com que denominamos. O importante é ele. O importante, como você falou, é a relação que nós temos que Vamos desenvolver com eles. Questão 505. Os espíritos protetores. Os espíritos protetores que dão nomes conhecidos são sempre realmente aqueles das pessoas que usavam esses nomes? A gente ouve isso, né? E o espírito fulano de tal aí fala o nome de um ilustre aí da história. Espírito protetor. Fala o nome de um espírito de muita luz. Deu comunicação ontem lá. São eles de verdade? Kardec, já naquela época, os espíritos nos responderam, né, Célia? Não. Mas espíritos que lhes são simpáticos e que, com frequência, vêm por ordem deles. Precisar de nomes, então eles tomam um que vos inspire confiança. Então, se a gente for buscar, né, Célia, insistentemente, algumas pessoas apresentam aquela necessidade de saber quem é o seu anjo guardião, eles vão apresentar um nome. E muitas das vezes pode ser que seja um nome conhecido, mas não que seja aquele espírito, mas um espírito que está ali que é conhecido, como ele diz aqui, ou é simpático àquele espírito do qual ele está dando o nome. E mais importante ainda, porque a espiritualidade ela sabe das nossas coisas mais íntimas. Né? E eles dizem assim, fazes questão de nome? Nós fazemos questão de nome? Eles tomam um que vos inspire confiança. Então, para aquelas pessoas... É o espírito tal que você confia? Então, ele dá aquele nome. É ele que é o seu protetor, porque isso vai te trazer uma confiança. Então, eles assim fazem. E aí eles explicam até o porquê, né? Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, vós mesmos enviais um outro que age em vosso nome. Então, quando nós insistimos muitas das vezes em saber o nome de um espírito, do nosso protetor, e é dado um nome conhecido, não é efetivamente que seja ele, pode ser um espírito simpático. Nós chamamos muito, né, Célia, da mesma egrégora, da mesma falange, né, da mesma... E aí, como ele diz aqui, Nivaldo, quando não podeis desempenhar pessoalmente uma missão, não costumais mandar outro. Então, nós somos sócios, eu tenho que resolver uma questão.
E aí, Nivaldo, não estou podendo ir, vai você? Vai você. E a mesma Olha coisa são eles. O importante não é quem, é o que eles estão que... fazendo por nós. A 506, agora não vou falar 556, 506. Na vida espírita, reconheceremos o nosso protetor. É ele que... eu acredito que seja a primeira pessoa que nós vamos dar assim de cara e vamos falar. Estará lá para nos, e eu vou baixar, acolher, né? E vamos baixar a cabeça porque vai ser muita coisa. Na vida espírita, reconheceremos o espírito, nosso protetor? De certo, eles nos respondem. Pois não é raro que o tenhas conhecido antes de encarnares. Ou seja, no mundo espiritual, antes, quando a gente estava na erraticidade, né, esperando essa reencarnação, a gente tinha contato com ele. E foi ele, né, Célia? Foi ele que nos deu força. Disse, olha, vai. Foi o nosso avalista. Reencarna que eu vou estar contigo. Você pode. Ele nos... Então, com certeza absoluta, nós o conhecemos. Porque ele estava conosco antes da nossa reencarnação e quem sabe, muito em outras encarnações. Outras, claro. E aí... Quando relembrarmos, quando passar o filme da nossa existência e ele do nosso lado, eu não sei o que como a nossa consciência vai funcionar. Então, aqui 507, né? A questão 507, Kardec pergunta, né? Os espíritos protetores pertencem todos a classe dos espíritos superiores? Dentre eles, podem encontrar-se os medianos? Um pai, por exemplo, pode tornar o espírito protetor de seu filho? Kardec faz aqui 3 perguntas, né? Então, nós vamos às respostas para a gente ir comentando cada uma delas. Então, a primeira pergunta, né, Nivaldo, se todos são de todos os espíritos são de categoria elevada. Categoria de classes elevadas, né, superiores. E eles respondem para nós, ele o pode, porém, a proteção pressupõe um certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedida por Deus. O pai, que protege seu filho, pode ele próprio ser assistido por um espírito mais elevado. Então, essas 3 perguntas, eles se fixam mais na resposta da terceira pergunta, né? Sobre se o pai pode ser o protetor do filho após desencarnar. E aí, Nivaldo, vamos pensar na 504A, quando ele diz que os bons espíritos, sim, eles se assistem mutuamente. E aí, justifica essa resposta do pai aqui. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Exatamente. Então, eles se ajudam. Eles se autoajudam. Mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Então, os espíritos protetores... Pertencem todos a uma classe de espíritos nós já tínhamos elevados. Visto na questão, eles já tinham respondido, né, Célia, que o que deve-se... o espírito protetor é de uma ordem elevada. Na 490, né, o que se deve entender por um anjo guardião. Um espírito protetor de uma ordem elevada, ele já haviam nos respondido isso. Então eles podem ser. Podem. E quando, de qualquer maneira, mais elevado do que nós, eles são. Sempre será. Porque não tem lógica um espírito protetor menos elevado moralmente me proteger. Ou nos proteger. Ele tem que ser de uma elevação espiritual maior. E aí, como eles dizem aqui, pressupõe certo grau de elevação e um poder ou virtude
a mais concedida por Deus. Para que assuma esse papel de anjo guardião, de anjo da guarda. E aí tem a 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra, os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra, sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem, os que lhes são caros, os que ele ama, gostam, né? E os que ficaram na Terra, os que ficaram encarnados. Aí eles nos respondem, mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. A gente sabe, lá no início do nosso estudo, nós passamos aqui um programa, ou se não foi um programa inteiro, foi uma grande parte de um programa, conversando sobre a nossa volta ao mundo espiritual. Que nós vamos chegar no mundo espiritual exatamente como éramos aqui. E aí a pergunta de Kardec é que esse espírito que retorna ao mundo espiritual, ele se achava em boas condições ao deixarem a Terra. Ou seja, ele deve ter tido uma vida mais ou menos reta. Perfeito. Era um bom espírito. Então, quando ele retornar ao mundo espiritual, ele vai poder proteger os que amavam aqui ou os que ficaram aqui? E aí a espiritualidade nos diz que é mais ou menos restrito o poder de que desfrutam. Aí a gente para e pensa... O entendimento, né, que desfrutam, né, Célia? A gente para e pensa, Nivaldo, no André Luiz. É perfeito. Que hoje é um espírito, se nós hoje sabemos alguma coisa do mundo espiritual, porque ele nos foi através dele. E aí ele quando chegou ao mundo espiritual, ele era isso? Não. É restrito. E a gente evolui no mundo espiritual. Também. A gente vai adquirindo condições Isso nos alerta, né, Célia? Porque muitas das vezes nós perdemos entes queridos. Isso. E começamos a querer invocá-los no intuito de nos prestar uma ajuda. Muitas das vezes. E muitas das vezes nós até deixamos lá de uma forma assim doloridas, né? Porque eles percebem os nossos pedidos, mas eles não podem. Eles não têm como ainda nos ajudar. Está aqui na resposta dessa 508, a situação em que se encontram, e a gente não sabe qual é a situação em que se encontram, nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. E muitas das vezes a gente pede, a gente pedindo, cobrando e a gente deles. invoca, e eles não podem. Imagina o sofrimento deles. Né? Imagina uma mãe no mundo espiritual recebendo a invocação de um filho e ela não pode. E aí? Como é que ela se sente lá? O filho aqui, ele de uma maneira ou de outra, ele pode ser instruído para que não faça isso. Não, olha, pode... Agora, no mundo espiritual é só angústia. O coração dessa mãe, né? O coração entre aspas, né? É um aperto só, porque não pode. Ela não tem essa inteira liberdade. E a gente acha que partiu para o mundo espiritual, aí pode tudo. Pode tudo, né? Perfeito. Bom, vamos à questão 509.
E Allan Kardec pergunta: os homens, no estado selvagem ou de inferioridade moral, têm igualmente seus espíritos protetores? E nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto os dos homens muito adiantados? Então, a primeira pergunta: se todos nós, por mais compromissadas que sejam as nossas vidas, né? Por mais inferiorizada que seja a nossa moralidade, se nós estivéssemos num estado selvagem ou tivesse numa moralidade muito baixa, vamos imaginar aí esses que cometem esses atos abomináveis, será que eles têm anjo de guarda? E eles nos respondem: cada homem tem um espírito que vela por ele. Todos nós temos. Mas as missões são relativas aos seus objetivos. Até porque, Nivaldo, vamos lembrar aqui que ninguém, por mais necessidade de desenvolvimento moral que um espírito possa ter, ele não encarnou para dar vazão aos seus ímpetos, às suas paixões inferiores. Pelo contrário, ele reencarnou para vencer essas etapas. Pois é. Para se auto-melhorar, né? Então, cada homem tem um espírito que vela por ele. Todos nós temos os nossos anjos de guarda. Mas as missões são relativas aos seus objetivos. Cada um vai ter um mentor, um anjo da guarda, proporcional ao seu adiantamento moral. E o que tem que fazer, né? O que é determinado para que façamos. E aí eles dão um exemplo para nós. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Claro que não. O progresso do espírito familiar é proporcional ao do espírito protegido, mesmo tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós. Podeis, por vossa vez, tornar-vos o protetor de um espírito que vos seja inferior, e os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que comportem sua natureza e o grau de elevação a que chegou. Então, Célia, é claro que o anjo da guarda é proporcional ao grau de desenvolvimento moral e de necessidade de cada um de nós. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, quem foi o anjo guardião ou o mentor de Chico Xavier? Divaldo Franco. E se nós pegarmos o meu, por exemplo, vamos comparar comigo. Então, são graus de necessidades diferentes. Mas uma coisa é sempre certa, né, Célia? O meu anjo da guarda é um espírito que tem um entendimento, um conhecimento, uma moralidade muito maior do que a minha. E ele... Porque ele é a minha inspiração. Ele é o indicado, ele é o escolhido por Deus. Para mim. Deus consentiu que ele nos acompanhasse, te acompanhasse. É ele que está ali ao meu lado, sempre que eu preciso, me intuindo, me inspirando e me colocando no caminho do bem. Então é ele. Nós estamos cansados de falar sobre a importância desse livro, né? Você fala sempre que esse livro nos explica de onde viemos, para o que estamos fazendo aqui, para onde iremos. E tem duas coisas, uma eu acabo de ver agora, que esse livro, esse contato com esse livro me trouxe. Uma é numa questão lá para trás que diz assim: Deus não tem pressa. Não tem.
E isso aí, agora eu repito isso toda hora. Deus não tem pressa. E agora, nessa resposta dessa questão 509, a espiritualidade nos diz: Deus não exige do espírito mais do que comporte a sua natureza. Perfeito. Quem exige somos nós. Aí a gente se decepciona, a gente se magoa. Mas o nosso Pai não exige mais do que a nossa natureza comporta. Até porque, Célia, Ele nos conhece. Ele nos conhece. E Ele sabe que nós não somos isso que estamos aqui agora. Nós somos aquilo que Ele criou. Ele sabe disso. E o que Ele faz é perfeito. Então, nós somos perfeitos. Nós não estamos perfeitos, mas nós somos. E aí, quando Ele diz aqui né? que Deus não exige do espírito mais do que comporte a sua natureza, isso aqui é fantástico, porque a gente vê aquele irmão completamente limitado, mas ele está fazendo o máximo. Ele pode estar fazendo o máximo que ele pode. E temos que valorizar. E a gente desdenha, e a gente menospreza, e a gente diminui. Está aqui. O que é programado, o que é determinado para ele está fazendo. Célia, e aí na definição, né, do verdadeiro espírita, é aquele que se esforça, não é o que já é bom, perfeito, correto, mas é aquele que se esforça no caminho do bem. É aquele que sabe que precisa melhorar e ele dá tudo que pode para fazer isso. É esse esforço. Nosso Pai, Ele não aceita, não é que Ele não aceite, não. Nosso Pai não exige de nós 100% de acerto. Ele quer, sim, a nossa dedicação a nossa vontade de acertar. Nossa vontade sincera. E a gente sempre fala aqui, né, Célia, quando nós temos essa iniciativa, né, de querer, de fazer, essa vontade... Quem é que está do nosso lado? Os nossos protetores, os nossos amigos espirituais estão ali, para nos dar toda a força, todo o apoio necessário. Todo o apoio, toda a força necessária. Mas é preciso que a gente dê esse primeiro passo. Que a gente tome primeiro essa iniciativa de querermos mudar, querermos fazer, que aí eles estão apostos para nos ajudar, sempre, né? Essa vontade, quando ela é direcionada, quando ela visa um objetivo útil, não tenhamos nunca mais dúvida. Não tenhamos nunca mais dúvidas de que somos, mas assim, assistido, é sem chance de erro. Sequer ele está distraído. Sequer. É verdade. Quando tem um objetivo visando o bem, quando tem um objetivo útil, nós estamos completamente assistidos. Infelizmente terminamos, né, Nivaldo? Chegamos ao final do nosso estudo na noite de hoje. E vamos agradecer mais uma vez. Agradecer por todos esses esclarecimentos, né? Que são perguntas que a gente se faz. São perguntas que nesses momentos difíceis que estamos atravessando, a gente fica duvidando, a gente vacila. E nós estamos sempre acompanhados por eles. Vamos começar a prestar atenção, vamos começar a agradecer, a darmos ouvidos a esse outro lado. A porta é estreita, é estreita.
mas nós precisamos passar por ela. A gente pode até... Possamos, cada vez mais, sentir, ouvir as suas orientações e darmos prosseguimento em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de muita paz, de muita alegria em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.